Então vamos falar sobre dieta cetogênica. Dieta cetogênica que voltou a ficar na discussão e na moda, mas que na realidade é uma dieta que se popularizou lá na década de 70. Bom, iniciou a história, o início da história da dieta cetogênica foi lá em 1920, onde eram tratadas pessoas com epilepsia. E já você vai entender por quê. Mesmo assim, já tendo ótimos resultados em tratamento de epilepsia, imagina naquela época, o conhecimento tinha grande dificuldade de ser espalhado, né, de ser divulgado, a gente não tinha internet, então, e ainda mais quando se falava de alimentação e de tratamento não medicamentoso, pior ainda, se hoje já é difícil, imagina no passado, né? Mas ele se popularizou quando o filho de um importante produtor americano foi tratado de epilepsia e ele tinha diversas convulsões ao longo do dia com a dieta cetogênica. Ele nunca mais teve. Aí, com o passar dos anos, há menos tempo, né, na década de 80, uma médica, na verdade uma pesquisadora americana, tratou o seu marido com Alzheimer, já estava em estágio avançado, também com dieta cetogênica, que é a inclusão de triglicérides de cadeia média, que é um tipo de gordura igual ao tipo de gordura que tem dentro do coco, tá? Do óleo de coco. Então, e escreveu um livro maravilhoso demonstrando a evolução, né? Ou seja, a evolução do Alzheimer, e depois ela conseguiu involuir aqueles sinais, o marido voltou a caminhar, dirigir, enfim. Então é um livro muito interessante também. Bom, mas o que consiste a dieta cetogênica? Eu considero, apesar de não ser nova, né, quase que uma evolução. Eu já conversei com vocês aqui sobre, num outro vídeo, sobre a dieta low carb, né, com baixa quantidade, concentração de carboidrato. Então é uma evolução disto, né? O que se faz? É o mesmo princípio, é o princípio de reduzir a quantidade de carboidratos, só que na dieta cetogênica a redução é mais drástica ainda. Se vocês viram o meu vídeo sobre dieta low carb, a gente tem aqueles efeitos lá potencializados. Então, se baixando o carboidrato a gente baixa o estímulo à insulina, ou seja, a gente melhora o perfil da insulina, a resistência dela, diminuindo as chances de diabetes, de aterosclerose, de doenças cardiovasculares. Quando a gente reduz mais ainda a quantidade de carboidrato, e aí na dieta cetogênica se limita os carboidratos e até no máximo 50 gramas, é claro que isso deve ser acompanhado por um profissional de saúde, eu vou adiantar para vocês aqui, e os resultados disso acabam sendo muito positivos em diversas doenças, mas existem pessoas e pessoas, né? Individualidades devem ser consideradas e parâmetros sanguíneos e parâmetros físicos devem ser acompanhados. Mas quando se cai muito a quantidade de carboidrato, a insulina ela baixa ainda mais. Ou seja, para quem está em pré-diabetes, tem regressão. Para quem pode estar em diabetes usando medicamento, ela pode ter regressão também. E quando a gente diminui essa quantidade de carboidrato, não só a insulina melhora, mas o nosso corpo ele entra num estado de sobrevivência positiva, onde ele precisa arranjar outra forma de energia para o cérebro. Por que para o cérebro? Porque o nosso corpo ele consegue utilizar a energia modificando a gordura e modificando a proteína, ou seja, dali se chegar à glicose, é claro que ele precisa fazer trabalho para isso. Isso pode ser positivo, porque ele vai gastar energia fazendo isso, e a partir daí ele consegue ter a glicose, que é a moeda de troca, é energia para que o nosso corpo funcione, trabalhe. Só que acontece que o nosso cérebro ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar com essa outra fonte, senão a fonte de carboidrato. Então seria a única motivação que a gente pensasse assim, em termos de macronutrientes, para a gente ter a necessidade dos carboidratos. Porque realmente a gente não tem carboidrato essencial à vida, a gente pode aproveitar muito bem os micronutrientes, como eu já falei várias vezes com vocês aqui, são as vitaminas, minerais, antioxidantes que tem dentro desses carboidratos. E aí, fundamentalmente, os vegetais, né? Mas como função, como um macronutriente, os 3 macronutrientes, né? Proteína, gordura e carboidrato, o carboidrato não tem uma função que só ele desempenhe. À exceção do cérebro, que só utilizaria a glicose. Entretanto, já que o nosso corpo é muito inteligente biologicamente
Nós somos preparados para enfrentar períodos de jejum, porque passados, os primitivos lá, eles não teriam o que comer durante horas do dia, porque eles teriam que caçar, colher, dependente também do clima. Biologicamente, o nosso corpo está muito bem preparado para enfrentar tanto os períodos de jejum, e eu conversei já com vocês também em outro vídeo sobre jejum intermitente, como também para ficar privado de carboidratos. O que ele faz? Na privação de carboidratos, que é o que acontece na dieta cetogênica, cai abaixo de 50 gramas de carboidrato, e isso deve ser avaliado individualmente também, o corpo começa a produzir corpos cetônicos. Esses corpos cetônicos, eles vão servir de combustível para o cérebro. Então, esses corpos cetônicos servindo de combustível para o cérebro, a gente diminui a necessidade de carboidrato. Existe um período de adaptação para quem começa na dieta cetogênica e começa a medir lá na urina, né? Nos Estados Unidos tem até como medir por uma baforada, né? Pelo ar, mas existe um período de adaptação. É aquele período que o corpo não está acostumado com isso, mas ele está preparado para isso. Ele vai buscar carboidrato. Ainda mais nós que estamos acostumados a dar o carboidrato a todo momento para o corpo. Então o corpo já está habituado a isso. Mas ele tem uma programaçãozinha lá que a gente não aciona, que é a produção de corpos cetônicos a partir da gordura e a oferta desses corpos cetônicos como combustível para o cérebro, né? Os corpos cetônicos mais famosos, mais conhecidos, é o acetoacetato, o ácido beta-hidroxibutírico, acetona. Então, são tipos diferentes de combustível. E quando a gente aciona o nosso cérebro com esse combustível e o cérebro passa a se adaptar com isso, às vezes leva 3, às vezes leva 5, 6, 7, 10 dias para se adaptar, a pessoa passa a experimentar uma fonte de energia que gera muito mais energia do que o carboidrato. Então, normalmente a dieta cetogênica alimenta de tal forma o cérebro que não deixa acontecer baixa de energia, que consegue regular algumas funções cerebrais, como é o caso na epilepsia, né? A grande maioria dos epiléticos que começam com a dieta cetogênica melhoram e podem até abandonar as medicações. Claro que isso indicado para o profissional de saúde, acompanhado por um médico que entenda disso, ou seja, liberado por todos os profissionais de saúde que acompanham esse paciente. Dieta cetogênica, baixa carboidrato, baixa insulina, aumenta nível de energia. Quando isso tudo acontece, o que naturalmente vai acontecer? Diminui a fome. Os hormônios que aumentam a saciedade, que sinalizam saciedade, eles ficam elevados. Aqueles que dão fome ficam mais baixos. Essa dieta se popularizou no meio do emagrecimento, a partir da década de 70. Por quê? Se eu não tenho sobra de carboidrato, se eu não tenho fonte de energia sobrando, eu tenho a partir das gorduras. Que gorduras? Oleaginosas, abacate, triglicéridos de cadeia média, o coco, o óleo de coco, azeite de oliva. Então a gente tem meios de fazer com que o corpo se adapte ao aumento de gordura. Falei para vocês que a gordura não engorda, então, se bem escolhida, a gente aumenta a quantidade de gordura, essa gordura gera uma fonte diferente de energia, é uma fonte de energia que nós vamos precisar trabalhar para fazer, ou seja, eu já gasto energia fabricando energia, isso me deixa mais saciado, com mais disposição, com mais energia. Grande parte dos estudos que comparam essa dieta a outras dietas demonstram que as pessoas nessa dieta acabam emagrecendo mais, tendo um emagrecimento um pouco mais importante. Mas ele vem sendo empregado também muito no tratamento de doenças mais crônicas, doenças como câncer, e com excelentes resultados. Simplesmente porque a imensa maioria dos cânceres, eles precisam de glicose para sobreviver. Então a moeda de energia deles não é o corpo cetônico, ele não consegue. Se não existe glicose circulante de fácil acesso, como é o carboidrato, ele ajuda a impedir o crescimento e o desenvolvimento. Lembrando então, gente, isso tudo deve ser acompanhado por um profissional de saúde, é uma evolução, eu não saio de uma hora para outra fazendo, apesar de que tem muitas pessoas que são autodidatas e saem na internet pesquisando como se faz, não estou ensinando, estou falando, abordando o tema, e acabam começando a fazer e gostam de fazer, assim como diversas outras dietas, a low carb, a paleolítica, a diática, enfim, todas essas dietas que surgiram aí, ok? Não considero a dieta cetogênica como uma dieta, não aconselho a todos fazerem, mas uma grande maioria se beneficiaria. Considero mais como um estilo de vida.
né? Pelo menos ou viver em cetose, que é o que eu procuro fazer, viver com baixíssimo carboidrato, aumento a quantidade de gordura, ou seja, viver nessa cetose e experimentar momentos com um pouquinho mais de carboidrato, ou seja, com um controle. Então a minha vida não fica monótona, eu consigo comer carboidrato quando eu quero, mas na minha rotina eu acabo diminuindo essa quantidade de carboidratos e para isso e para gerar saciedade e energia eu aumento a quantidade de gorduras de boa qualidade.